Uma empresa do agronegócio em crescimento estava expandindo suas operações para atingir diversas regiões do Brasil. Contudo, com o aumento das vendas, começaram a surgir problemas tributários, como impostos pagos de forma incorreta, falta de equipe técnica qualificada e atraso na entrega de obrigações acessórias, além de notificações fiscais. Inicialmente, os sócios dessa empresa optaram por resolver todas as questões tributárias internamente. Mas, ao receber uma autuação fiscal por um erro no recolhimento do ICMS, decidiram que era hora de contratar uma consultoria permanente para assuntos contábeis e fiscais. Então, essa consultoria descobriu que a empresa recolhia impostos indevidamente há anos e conseguiu redirecionar os processos tributários da empresa, corrigindo os erros e reduzindo seus custos significativamente. Com essas mudanças, a empresa equilibrou suas finanças, expandiu as operações sem riscos fiscais e garantiu um crescimento sustentável. O Consultor de hoje começa com essa história ilustrativa que nos mostra a importância de contratar uma consultoria contábil e tributária permanente. E para falar sobre esse assunto, eu estou com um timaço ao meu lado, Laércio Balbinotti, Everton Gurgel e Jackson Rodrigues, que são diretores da Consult, sabem tudo sobre esse assunto, da importância de uma consultoria permanente. Começo contigo, Laércio. Quais são os benefícios de ter uma empresa especializada sempre ao seu lado? Bom, obrigado pelo convite também, Fernando, primeiramente. A consultoria permanente, nós costumamos dizer que ela é a consultoria que mais aproxima os consultores, os especializados, os especialistas, com o time interno da empresa e com o próprio empresário. Por quê? Porque ao longo do tempo da prestação de serviço de consultoria permanente, a gente acaba se tornando parceiros efetivos de toda a equipe. Então, a equipe, quando tem uma dúvida fiscal, quando tem uma questão contábil que ela quer debater, ela normalmente se vê limitada nessa interpretação. E a consultoria permanente, ela justamente traz essa possibilidade de trazer um especialista que consiga efetivamente auxiliá-la na melhor tomada de decisão. Além disso, nós nos aproximamos da consultoria permanente com o setor financeiro, com o setor contábil, e nos tornamos, no final, praticamente o conselheiro do empresário. Porque o empresário, antes de tomar uma decisão do comercial, por exemplo, onde ele vai fazer uma formação de preço de vendas e o tributário impacta muito, ele vai consultar a consultoria para entender qual que é o impacto tributário que ele vai ter nessa operação, considerando aí que o Brasil tem legislações, no que tange às unidades federativas, os estados, né, legislações totalmente diversas. Então, principalmente empresas com unidades em outros estados da federação, elas têm tributações diversas e precisam estar atentas na formação de preço. O que a gente percebe é que a consultoria permanente ela dá segurança aos procedimentos, né? Jackson, gostaria que você falasse quais são os principais erros que uma empresa comete quando ela não tem esse tipo de serviço, consultoria ali permanente ao lado. Certo. Bom, na nossa experiência, os principais erros eles estão voltados muito com relação à questão da interpretação da legislação. Então, no caso do Brasil, nós temos 27 estados. Esses estados trazem cada um sua norma específica para o ICMS, por exemplo. Nós temos diversos municípios, então cada município também traz sua norma específica, além dos tributos federais. Então, quando a gente fala disso, existe toda uma dificuldade das equipes internas das empresas e dos escritórios contábeis de interpretar a legislação e de parametrizar os sistemas e de entender essas leis. E aí isso causa erros de classificações de mercadorias, erros de tributação, erros na apuração de tributos, erros nos preenchimentos de declarações acessórias. Então isso tudo está interligado com a atividade da empresa. E esses erros, além de tributários, eles vão refletir também na parte contábil. E aí na parte contábil a gente tem erro de classificação de ativos, mensuração de valores de ativos e passivos, receitas e despesas, omissão de receitas, muitas vezes por falta de controles internos, conformidade com a legislação contábil e fiscal. E também a gente tem uma série de outras situações aí que pegam para a empresa com relação
a comprovação de operações, porque hoje, tanto contabilmente quanto tributariamente, você tem que seguir a normativa da Receita para poder ter uma conformidade, vamos chamar assim, né? Então, esses são os principais erros que a gente pega aí no início do trabalho, né? E que a gente busca corrigi-los. Everton, obrigado pela presença também. Quais são os serviços oferecidos pela consultoria permanente no âmbito contábil e fiscal? Olá, Fernando. Olá, você, empresário que nos acompanha. Muito importante essa tua pergunta. E é uma situação que é o dia a dia do setor contábil e do empresário. Muitas vezes o empresário precisa de um balanço com rapidez, um balanço que represente os números dele para apresentar para terceiros, precisa de um balanço para apresentar diante de um banco para fim de obtenção de crédito. E como que ele tem a certeza de que todos esses números estão adequados? Esse é um trabalho muito importante que a gente realiza, que eu falo que é o principal trabalho, mas que abrange muitas outras operações. O nosso acompanhamento contábil fiscal permanente. Então, nós entramos dentro da empresa, nós avaliamos os processos internos, ou seja, as informações da contabilidade estão fechando com os setores que mandam as informações para a contabilidade. O setor financeiro está batendo, os números do financeiro está batendo com a contabilidade. E isso, Fernando, nós temos um exemplo, uma empresa que a gente identificou, nós estamos trabalhando nela, em que os setores não conversavam. Eu tenho uma informação da contabilidade e que deveria refletir a informação do financeiro. Porém, o setor não conversa, não tem rotinas criadas, ou melhor, não tinham rotinas criadas. Nós entramos dentro dessa empresa, verificamos. O fechamento do balanço, Fernando, demorava eternidade. O empresário demorava muito tempo para ter informação contábil e muitas vezes essa informação contábil não era validada, não era correta. Então nós entramos na empresa, aproximamos os setores, criamos rotinas para os setores para que a informação gerada em um setor pudesse ser refletida de forma adequada no outro setor. Colocamos essas rotinas, está funcionando, a empresa está tendo a informação com celeridade. Então nós entramos dentro deste processo e conseguimos concluir com êxito para que a informação fosse de cada setor. Primeiro passo. Agora, nós estamos no segundo passo, que é também as informações fiscais. Ou seja, como é que estão as apurações dos tributos? Nós também entramos nesse contrato de consultoria permanente nas apurações dos tributos, aonde nós identificamos erros, que o Jackson citou ali também, erros na apuração dos tributos. Então nós entramos de forma corretiva, preventiva, nós entramos dentro das obrigações acessórias, porque não basta apenas você fazer uma apuração dos tributos. Você precisa demonstrar esses tributos também para o fisco, através das obrigações acessórias. Então, através dessa nossa consultoria permanente, a gente acompanha esse cliente, é quase que um pegar na mão. Identificar as falhas, aonde estão, corrigir essas falhas, colocar o processo para funcionar, acompanhar esse processo posteriormente também, dar essa segurança para o empresário para que ele possa ter uma tomada de decisão. Na parte tributária, além da identificação dos passivos, nós também conseguimos identificar oportunidades. Créditos que são esquecidos, que são créditos legais. Então, neste acompanhamento que a gente faz, a gente consegue trazer essa segurança de que a apuração tributária dele também está adequada. Entende? Então, são muitas operações ali que dentro de vamos dizer assim, dentro de um contrato de acompanhamento permanente, a gente consegue trazer uma segurança para o empresário. Adequação às normas contábeis. Nós temos hoje regulamentos contábeis, vamos dizer assim, que precisam ser seguidos. E que muitas empresas se preocupam em atender o fisco muitas vezes e deixa de lado a informação contábil. Então, nesse trabalho de acompanhamento, a gente também consegue deixar a contabilidade nos padrões internacionais que são exigidos. Todas as regras para que terceiros, investidores, possam enxergar a contabilidade como uma ferramenta deles para a tomada de decisão em investimentos. Com esse exemplo que você citou, eu fico imaginando algum empresário, mas eu já tenho um setor de contabilidade, para que contratar, né, uma empresa terceirizada? Mas esse olhar de fora é tão importante, né?
Isso. Porque às vezes o empresário ele não está enxergando, os setores ali não estão enxergando essa falta de comunicação, de informações. É uma coisa que é importante. O empresário, muitas vezes, o que ele pensa? Ele quer vender a empresa. Ele quer vender o seu produto. A empresa precisa vender. O empresário, muitas vezes, está preocupado com a parte comercial. Porque ele tem um contador ou uma equipe que vai dar o suporte para tudo isso. Porém, muitas vezes, essa preocupação de contratar pessoas que possuem capacidade, que auxiliem, que gerem informações, acaba sendo deixado de lado. E na hora que ele precisa de uma informação importante, ele não tem. Por isso que nós entramos com o nosso contrato de consultoria permanente e acompanhamento para dar esse suporte, dar a segurança para ele na tomada de decisão. Ah, você que está acompanhando a gente, mas aí essa consultoria permanente é para empresa muito grande, eu sou de pequeno porte, Jackson, uma empresa de pequeno porte e até mesmo uma pessoa física, vale a pena ela também contar com esse serviço? Então, Fernando, o que a gente costuma dizer? Todas as empresas precisariam ter um acompanhamento de perto dos seus setores ali contábeis, né? A consultoria permanente, nossos principais clientes, eles são empresas maiores do lucro real, que devido à complexidade da apuração tributária e dos tributos ali serem não cumulativos, existe todo um cenário de entrega de obrigações acessórias, de cumprimento de obrigações fiscais e contábeis que são mais complexos e levam a gente a ter mais oportunidades nessas empresas. Para empresas do lucro presumido, por exemplo, nós temos atendido em alguns casos, mas principalmente empresas que estão já numa migração de regime tributário do lucro presumido para o lucro real. Nas demais, a gente consegue também atender, ver oportunidades e ver correções, né, e ajustes e melhoria ali, mas a gente acaba tendo algumas limitações devido à questão da tributação ser menos complexa, vamos chamar assim. No Brasil não existe tributação simples, como eles comentam, simples nacional e tal. Tem sua complexidade, mas é uma apuração única, centralizada de tributos. Então, isso simplifica bastante. Então, empresas do Simples, existem recuperações tributárias que podem ser feitas. Consultoria permanente, eu acredito que já seja um passo para uma empresa um pouco mais complexa, vamos chamar assim. E lucro presumido, a gente tem acompanhamento de algumas e que acabam sendo viáveis, principalmente empresas do setor do agronegócio, aí, que a gente acompanha bastante devido a algumas complexidades aí da apuração tributária. Para a pessoa física, nós temos acompanhado bastante produtores rurais, principalmente de maior porte, devido à complexidade aí de apuração de livro caixa digital, entrega de declaração de imposto de renda, e também alguns profissionais liberais, que têm algumas situações que são viáveis ali, fazer planejamentos tributários na pessoa física. Então, assim, todos têm sua peculiaridade e a gente atende em todas as áreas, desde que uma análise bem criteriosa ali para entender onde que a gente pode agregar de fato. Perfeito. O que eu pude entender, né, com a resposta do Everton, é que a consultoria permanente, o primeiro passo é fazer aquele grande mapeamento, para depois vir com sugestões, apontamentos e até mesmo, às vezes, uma ação tomada ali juntamente com a empresa, né, Laércio? Explica para a gente como que funciona esse processo da consultoria permanente até chegar numa possível defesa fiscal. A posição é essa mesma, tá? Como nós falamos anteriormente, na consultoria permanente nós nos tornamos um parceiro estratégico do empresário. Então, quando nós entramos e começamos a prestar o serviço junto ao empresário, junto à empresa, o primeiro ponto é nós fazermos um mapeamento da situação atual da empresa, né? Nesse mapeamento, o que a gente busca identificar? Fragilidades no primeiro momento e no segundo momento, necessidades. Fragilidades, o que nós olhamos e procuramos estancar de plano, assim. Então, daqui para frente vamos fazer certo. Olhar a carga tributária, olhar formas de contabilização, formas de ajuste, como que as informações estão fluindo entre os departamentos. Isso aí é o emergencial. Por quê? Porque são pontos muito frágeis dentro da empresa. Se a empresa tem um controle interno, né, deficiente, ela está sujeita a ter fraudes dentro da própria empresa, questões financeiras, questões tributárias, e ela tem um balanço despreparado para uma auditoria ou para um usuário externo da informação. Para o empresário pode até suprir, ou para o fisco pode até suprir a necessidade, mas o balanço da empresa, ele não é só para isso. O balanço da empresa, ele atende outros usuários.
Principalmente empresas que dependem de recursos financeiros, elas têm que ter um balanço auditado. E um balanço auditado por empresas de auditoria independente. Então, assim, o balanço ele tem que ser preparado para essa auditoria. Então, muitas vezes a gente vê a empresa com um balanço que não pode ser auditado sob pena de ter ressalvas muito graves e que agravariam a própria visão do agente externo em relação à própria empresa. Então, no primeiro momento é isso, é fechar aí esses impactos financeiros, fechar aí eventuais penalidades fiscais que podem decorrer desses procedimentos equivocados e melhorar controles internos. Num segundo momento, nós começamos a olhar o negócio propriamente dito. Então, nós olhamos as necessidades dessa empresa. O que ela precisa, qual que é a visão de futuro do empresário, qual que é o planejamento estratégico. Quero ampliar a empresa aqui, quero criar um outro segmento dentro da própria empresa. Quero abrir uma unidade em outro estado da federação. Aonde que é o melhor lugar? Qual o estado que hoje, dentro do sistema tributário posto aqui antes da reforma, qual o melhor estado para eu implantar a minha unidade? Onde que eu vou ter menos custo financeiro, menos custo tributário? Onde que fica melhor a logística? Então, tudo isso nós pensamos junto com o empresário também durante essa prestação do serviço de consultoria permanente. E preparamos esse balanço para o agente externo, porque quando eu penso em implantação, quando eu penso em expansão do meu negócio, eu tenho que buscar recursos, né? Os recursos vêm dos bancos, vêm de investidores, e o investidor, a primeira coisa que ele quer olhar é a saúde financeira da empresa. E como que ela está estruturada em relação a pagamento de tributos, se tem algum risco fiscal do passado. Então, mapeando tudo isso, colocando na mesa junto com o empresário pode tomar a melhor decisão em relação ao que ele vai fazer para corrigir eventuais situações do passado, mas principalmente o que ele vai fazer daqui para frente. Então, nós passamos a ser realmente um auxiliar ali do empresário na tomada de decisão, um conselheiro dele, para que ele possa se amparar para tomar a melhor decisão para o negócio que ele está gerindo. Inclusive, nesse caso da empresa que a gente comentou aqui, foi a história inicial aqui, a gente conseguiu diversos benefícios fiscais para ele na expansão da atividade dele para outras regiões do Brasil. Então, conseguimos um enquadramento no Sudã, Prodeic, que são benefícios tanto federais quanto estaduais que fazem parte dessa análise na consultoria permanente. Consult está com 50 anos, consultoria permanente. Tem empresas com vocês que estão permanecendo aí, né? Tem empresas de quantos anos já, Laércio, imagina? Consultoria permanente, nós temos empresas há mais de 20 anos já, que nós assessoramos. A empresa já equipou assim, a sua equipe fiscal e contábil, tem pessoas qualificadas, mas mesmo assim nós permanecemos com a prestação de serviço, sempre buscando trazer novidades também, né, Everton? Para que o empresário se sinta confortável para gerir o negócio. Essa empresa que o Jackson comentou, nós começamos com ela, para você ter uma ideia, em 2010, se eu não me engano. Isso. Então faz 15 anos que nós estamos. Era uma empresa que faturava em torno de 70 milhões ano, e ano passado ela fechou com quase 1 bilhão de faturamento. O crescimento dela nesse período foi um crescimento espantoso. E um ponto muito importante, né, que o Everton comentou anteriormente, o empresário ele tem que estar focado no comercial, né? Ele normalmente está focado na área comercial, porque é a área que gera receita, é a área que ele busca clientes. E ele não está errado nisso, né? Ele está certo. A parte contábil, a parte fiscal, ele tem que deixar para o contador, para a equipe de contabilidade, para a equipe fiscal e para uma assessoria que possa realmente dar essa tranquilidade para que ele possa se dedicar na área comercial, que é onde faz efetivamente o negócio expandir. Então, a preocupação do empresário, muitas vezes, com outros setores, tira ele do foco onde que ele deveria estar 100%, que é a área comercial. Se despreocupa. Se despreocupa. É aquela história de focar na atividade dele e deixar o resto sabendo que está sendo bem cuidado, sabendo que não vai ter riscos tributários ou riscos contábeis, sabendo que uma auditoria que ele vai colocar lá para fazer a verificação dos números dele não vai, no final, colocar um relatório com ressalvas.
O Lércio falou, Everton, que a Consult está sempre tentando inovar, trazendo coisas novas, né? Proteção, melhora em processo. Essas resoluções de problemas fiscais internos, né? Como que vocês agem hoje? É importante isso, Fernando, porque nesse trabalho de consultoria permanente, como a gente entra no cliente, a gente consegue fazer um trabalho preventivo. Hoje, todas as informações estão de forma digital. Então, hoje o fisco já tem acesso, desde quando você vende, ele já tem acesso ao teu XML. Depois você apenas confirma que aquele XML está dentro da apuração do ICMS, através de um EFD fiscal. Depois ele só confirma que aquele mesmo XML também está dentro de outra obrigação acessória, que é o EFD Contribuições, na apuração do PIS e COFINS. E mais tarde, aquele mesmo XML que gerou a receita foi contabilizado como receita, vai estar dentro de uma ECD, que é a escrituração contábil que a empresa possui. E mais ainda, o lucro gerado vai estar dentro de outra obrigação acessória, ECF, que é a apuração do imposto de renda e da contribuição social da empresa. Ou seja, só aí nós falamos de praticamente 5 obrigações acessórias que são enviadas para o fisco e que todas elas se comunicam. E que o fisco tem como fazer confrontos. E é aí que entra a nossa expertise e a nossa tecnologia. Porque nós trabalhamos também com um sistema próprio gerado para poder fazer esses confrontos e dar a garantia para o cliente. Quando eu falo em preventivo, é que nós conseguimos fazer essa verificação antes de transmitir para o fisco. A informação vai consistente. Quando o fisco identificar lá as apurações desses tributos, ela vai estar reduzida de riscos, porque já passou por um processo de verificação, um processo de auditoria interna, nossa revisão. Então, nós pegamos a informação do cliente de forma preventiva e analisamos. E isso nós fazemos de forma através do contrato permanente e também acompanhamentos específicos para a área tributária também. O contrato de auditoria permanente, ele tem tanto a parte contábil quanto a parte fiscal. Pode ser englobado num contrato único, a empresa querer olhar apenas a contabilidade para a geração de informações, como também pode ser apenas para fins fiscais, onde nós fazemos a palavra bonita, esse compliance tributário, né? Esse acompanhamento para que todas as informações estejam adequadas, que o fisco receba elas e que não ache inconsistências. Olá, Lércio, e uma dúvida que surge frequentemente, né? O planejamento tributário estratégico. Se eu sou dono de uma empresa, eu posso também contratar a consultoria permanente para objetivos de curto, médio, longo prazo? Como que funciona isso? Eu diria que não só pode como deve, né? Porque muitos negócios que estão pequenos hoje são os negócios de médio e grande porte no dia de amanhã, né? Então, assim, o empresário, quanto antes ele começar a planejar o negócio dele, antes ele começar a estruturar as empresas, estruturar as equipes internas para que dê esse suporte para ele, mais tranquilo ele vai estar para focar efetivamente no crescimento da empresa dele. Então, sim, ele tem que focar nos planejamentos, médio prazo, né, curto prazo, o que a gente imagina sempre? É sanar mitigar aí os riscos já existentes, né? Então, você diagnostica ali o problema e você já age sanando. Ponto muito importante aí que a gente faz na consultoria permanente é que a gente não só aponta o problema, Fernando, a gente ajuda na solução. Então, nós encostamos o nosso especialista na área, onde está o problema, e esse especialista ele vai discutir junto com a equipe interna a melhor solução para aquele problema. Não adianta apontar e se vira aí. Exatamente. O que nos diferencia bastante é da auditoria, né? A auditoria, pela técnica da auditoria, realmente ela não é obrigada a ficar achando soluções para os problemas. Ela é apontar os problemas para o empresário. Na consultoria permanente, não. Nós apontamos e nós auxiliamos eles na solução. Então, achou um problema no ICMS, nosso especialista da área de ICMS vai encontrar soluções, vamos colocar na mesa, vamos discutir a melhor solução e vamos implementar em conjunto com a equipe fiscal da empresa. Então, a curto prazo é isso, é mitigar riscos, né? Evitar penalidades. Nós temos vários empresários, aliás, todos os empresários, nenhum gosta de risco fiscal, nenhum gosta de problema financeiro em relação a fisco, levar multa, né? Mas alguns são totalmente avessos a isso. Então, a preocupação maior é assim, eu tenho risco de tomar multa,
Então, se eu tenho risco, eu vou ser mais conservador. Se eu não tenho risco, é apenas um procedimento, uma interpretação, eu vou seguir em frente dessa forma. Então, nós ajudamos ele a tomar essa decisão. O médio prazo, nós buscamos muito isso que o Jackson comentou antes, é buscar os benefícios fiscais ainda não implementados pela empresa. Validar eventualmente os existentes, mas buscar outras alternativas. Né? Pega uma empresa na região da Amazônia Legal, né, que a gente tem. O empresário, às vezes, aqui do Sul está querendo abrir uma unidade produtiva. Agronegócio quer um lugar melhor do que o Mato Grosso para você implantar uma unidade. Então, vamos abrir lá. Mas o que o Mato Grosso oferece? O Mato Grosso fica dentro da SUDAM, da região da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que tem uma série de benefícios fiscais. Então, vamos buscar o enquadramento dessa unidade do Mato Grosso dentro desse benefício fiscal. Isso tudo é um projeto que tem que ser desenhado, tem que ser apresentado, tem que ser aprovado, tem que ser implementado posteriormente e de acordo com as regras fiscais, inclusive, né? Porque isso, como reflete numa redução de carga tributária, além do ganho financeiro para a empresa, o fisco também fica acompanhando de perto se as obrigações subsequentes estão sendo efetivamente levadas a efeito. Então, essa segurança de que o projeto de início, de meio e fim está sendo levado em consideração, está sendo acompanhado, deixa o empresário seguro para tomar essas decisões. E talvez aí mais a médio e longo prazo, sempre olhar para aquela questão de incorporações, cisão da empresa. Às vezes a empresa tem mais de uma atividade, né, Jackson? Tivemos casos aí de empresa com atividades diferentes dentro do mesmo CNPJ, e que em determinado momento, em virtude de mudança de legislação, nós entendemos por bem segregar as atividades para buscar uns benefícios fiscal mais elevado para uma determinada atividade. Nesse longo prazo, pode entrar aí também o planejamento sucessório? Numa permanente? Pode entrar o planejamento sucessório. Pode entrar o planejamento sucessório na questão de você estabelecer uma holding, né? Um tema bastante em voga hoje em dia, para você preparar a empresa, tirando imóveis, segregando, melhorando a atividade dela, diminuindo riscos, né? Gerando eventualmente maiores despesas para uma empresa do lucro real, administrar melhor a questão tributária. Tá? Então, o planejamento sucessório não é necessariamente voltado só para o empresário, é voltado para a empresa também. Então, pode entrar sim. Mas às vezes um empresário ainda não tem essa consultoria permanente, está nos ouvindo. Qual é o momento ideal que vocês diriam para ele começar? O mundo ideal seria hoje, né? Agora. Na verdade, Mas existe algum momento assim que, olha, não dá para deixar passar? Na verdade, na minha opinião, nossa, em geral, acredito que o ideal seria ontem. Não hoje, ontem mesmo. O que a gente vê geralmente, Fernando? O empresário, na sua atividade, como o pessoal comentou, está muito focado em fechar negócio, em gerar crescimento para o empreendimento dele. E aí, nas oportunidades que aparecem, eles vão se colocando sempre como fechadores de negócio, né? Eles, muitas vezes, não vou dizer que é uma regra geral aí, mas bem na maioria dos casos, eles fecham os negócios para depois olhar os reflexos tributários. Então, nisso, a gente perde oportunidades muitas vezes, porque na legislação tributária, muitos planejamentos e muitas situações de consultoria, elas estão voltadas para uma situação prévia. Você colocar um planejamento em andamento antes da operação acontecer, tanto para a venda do imóvel, quanto para a venda de uma empresa. E outras atividades, como o Lércio comentou, se ele simplesmente começa a vender para o Mato Grosso aqui do Paraná, ou do Rio Grande do Sul, de onde for, ele vai ter uma tributação majorada. Se ele faz com antecedência e consegue um planejamento tributário, um benefício fiscal, ele vai ter isso, então, com mais sinergia ao seu negócio e ao seu fluxo de caixa. Como nem sempre é possível, né? Então, muitas vezes a gente entra com a consultoria permanente, faz o mapeamento das situações que ocorreram na empresa e aí identifica as oportunidades para depois, né, no segundo momento, a gente acompanhar ele e implementar, então, todos esses trabalhos aí que geram economia e compliance, como o Herbert comentou. Uma coisa importante também, Fernando, que muitas vezes o empresário, ele está no escuro.
E ele não sabe que a contabilidade é uma fonte geradora de informações para ele para tomada de decisão. A contabilidade consegue gerar indicadores que facilitem muito. Saber o prazo de rotatividade dos seus estoques, que está se renovando com quanto tempo, como que estão seus indicadores de liquidez, como é que está seu endividamento, como é que está o prazo de recebimento de suas vendas, prazo médio e o prazo médio de pagamento dos fornecedores para poder facilitar o próprio fluxo de caixa dele. Então, são ferramentas que estão dentro da contabilidade e que, se forem bem geridas, bem fornecidas e bem analisadas pelo empresário, facilitem muito ele na tomada de decisão. E que muitas vezes também falta conhecimento para o empresário. Como a gente falava anteriormente, muitas vezes o empresário só sabe vender, mas ele precisa expandir o negócio. E para expandir o negócio, é essas informações que estão dentro da contabilidade e que é o dia a dia. Então, a empresa, nós quando entramos, nós conseguimos gerar essas informações para o empresário, passar essa transparência, passar a importância desses indicadores, como eles farão a diferença no negócio dele. E um outro momento importante também, Fernando, para ele adotar uma consultoria permanente, é a reforma tributária. Nós estamos aí com o pré-início da reforma tributária. Você, empresário, qual é o impacto da reforma tributária no seu negócio? Você já parou para analisar? Já consultou o seu contador, a sua equipe contábil? Ah, não tenho uma equipe contábil, minha equipe contábil não tem tempo para poder se preparar. Consulte uma empresa especializada. Vá atrás de uma empresa que está se preparando para lhe dar segurança. Você está entrando num mar revolto. E aí? Está indo com um barquinho ou está indo com um navio? Está preparado? Nós entendemos que a consultoria permanente ela tem que começar realmente o quanto antes. O que a gente vê na maioria dos casos, Fernando, as empresas, o empresário, quando ele abre uma empresa, ele foca no crescimento da empresa. Ele não está preocupado com a estruturação da empresa. Ele está preocupado em faturar, em achar clientes, em abrir mercado. E aí, muitas empresas chegam até nós já com faturamento expressivo, né? Como comentei anteriormente, faturamento de 70, 80 milhões, 100 milhões ano, e sem uma preparação de base. E é nesse momento, nunca é tarde para começar, né? É nesse momento que ele tem que começar a estruturar. E nesse momento que ele tem que olhar para o negócio e dizer assim, ó, até aqui eu fui, até aqui eu consigo ir sem um planejamento, sem uma estruturação. Mas daqui para frente, o meu crescimento, eu preciso de investidores, eu preciso buscar mais dinheiro em banco. Então eu preciso ter informação para eu poder fornecer para esse pessoal tomar decisão e decidir se vão me emprestar dinheiro, se vão me alavancar, se vão querer entrar no meu negócio para investir. Então assim, é a partir desse momento que é uma virada de chave para a maioria dos empresários. E é independente do segmento, né? Qualquer segmento precisa. Independente do segmento. Tem segmentos menos onerados tributariamente, mas nesse ponto financeiro, a tributação às vezes não é o cerne principal. Eu não vou procurar uma consultoria permanente porque a minha carga tributária é pequena. Ok, mas e essa estruturação contábil, essa estruturação financeira? E cuidar desses controles internos para que o meu negócio, meu dinheiro que gira internamente seja bem cuidado. Né? Isso tudo é reflexo da contabilidade e de uma consultoria que possa olhar externamente e verificar onde estão as eventuais fragilidades. Laércio, Everton, Jackson, representando o timaço da Consult, né? Uma das empresas mais especializadas na consultoria permanente, é o tema do podcast de hoje. E eu quero dizer para vocês que nessa série de podcasts de O Consultor, eu também estou recebendo uma consultoria permanente, que é de como preparar um bom chimarrão, né? Mas gostaria de agradecer muito. Olha o presente, gente, que eu recebi, muito obrigado, lindíssima cuia, a bomba, mas faltou alguém aqui, a dona Maristela. Eu acho que a minha aula final, o último episódio de podcast, eu vou ter que gravar com ela. Nós vamos disponibilizar então para você a consultora Maristela, para ela te dar uma consultoria
na montagem do chimarrão. Vocês identificaram, mapearam que o Fernando Lopes não tem muita É uma fragilidade extrema essa aí. É todo um processo a ser seguido, Fernando. Dona Maristela, então marca um horário comigo, tá bom? Eu espero a sua consultoria. Gente, muito obrigado pela participação. Ficamos aqui então com o podcast O Consultor. Até a próxima!